Bom, já está gravando, tá? Então, assim que terminar a aula, o Google dá uns 15, 20 minutos, ele libera o material da gravação e aí eu repasso depois para vocês, né? É, ok. Então, a gente vai, como eu falei, tentar passar esse conceito do que vem a ser a função manutenção de uma forma um pouco mais prática, mas também de uma forma um pouco mais simples, né? Toda aquela parte que a gente falou da necessidade da manutenção em função do que as máquinas se desgastam, né? São conceitos importantes que ilustram a importância da manutenção, mas a gente talvez possa ainda não estar ou começar a se familiarizar com esse conceito de uma outra forma, fora até mesmo do contexto da área industrial, para a gente tentar entender que o conceito de manutenção ele existe para qualquer bem patrimonial, independente se é um bem muito caro, uma máquina muito cara, ou se é uma coisa muito simples, né? Então, a necessidade de cuidar esse patrimônio, ela existe em qualquer nível, né? Então, a gente usou essa ilustração, que é uma ilustração simbólica, de uma faca, né? Imagine que uma faca é uma coisa tão simples. Pois é, é uma coisa muito simples. Mas você pode, em cima de uma coisa muito simples, entender essa necessidade da manutenção. Então, imagine se eu tenho um pescador que utiliza essa faca, né, para o seu, para o seu, para a sua função. Então, ele pesca e ele vai depender, a vida dele depende da pesca, ele comercializa, então ele tem necessidade de fazer cortes. Então, essa faca, que aparentemente é um material, uma faca de aço, né? E ele trabalha no litoral, então água salgada é uma coisa bastante terrível para a oxidação. Então, se ele não cuidar dessa faca, vai enferrujar de uma maneira muito rápida, né? Quem tem casa no litoral sabe disso, que a névoa salina, né, ela ataca rapidamente as coisas de metais. Então, se a gente pensar nesse utensílio muito simples, será que tem que fazer manutenção nesse tipo de utensílio? Olha, a gente já tem alguns conceitos aqui bem importantes. Por exemplo, o bem patrimonial é uma faca. Simples, mas pode ser. Tá, vamos pensar na faca. É uma coisa simples, barata, né? De um custo relativamente barato. Se quebrar, se enferrujar, compra uma outra faca. Não é assim, né? As pessoas que dependem desse patrimônio, não é nem a questão do investimento, que de certa forma tem um peso, mas é a questão da operação, da necessidade de operação, as condições de uso e principalmente a criticidade. Uma faca para esse profissional é fundamental, é algo crítico, assim como uma rede, assim como uma vara de pescar, um barco, todos esses patrimônios, esses bens são fundamentais, né? Mas eu podia estar pensando, bom, se essa mesma faca, em vez de for do pescador, pode ser de um caçador, né, no interior, ou pode ser de um uso doméstico. Então, tem condições e operações diferentes para o mesmo bem. E também tem criticidades operacionais diferentes. Então, um mesmo patrimônio pode ter um peso para um determinado tipo de operação, usado de uma maneira, e pode ser crítico para ela. Mas esse mesmo patrimônio pode ser usado para uma outra operação, numa condição diferente e que não seja crítico.
Então, esses detalhes são importantes para definir os conceitos de manutenção, né? Seguindo aqui no nosso raciocínio, já falamos da água salgada, a questão dos ventos marítimos, né? Se não cuidarmos, isso vai afetar o ciclo de vida útil. Se ele quiser maximizar, né, que essa faca tenha um ciclo de vida maior, ele vai ter que periodicamente lavá-la, enxugar, né, não deixar ficar úmido. Depois de lavar, passar alguma coisa que lubrifique, algo que deixe, que conserve, que preserve a superfície dele, né, para uso. Então, nós já começamos a perceber que esse profissional precisa cuidar desse patrimônio após cada uso. Então, o ciclo de vida útil desse patrimônio, ele pode ser semelhante ao ciclo de vida útil de um outro profissional que não tenha essa agressividade de água salgada e ventos marítimos, e ter o tempo de vida útil dele talvez tão grande quanto o outro, que não tem essa agressividade. Mas para isso ele precisa cuidar, né? Então, se ele cuidar melhor da faca, ele vai ter um ciclo de vida maior, equivalente a uma outra situação que não tenha essa situação adversa. Então, esses cuidados que nós estamos referindo para esse profissional, para um patrimônio simples e barato como uma faca, ele envolve as atividades de manutenção. Ou seja, se ele realizar a atividade de manutenção, a faca vai estar em boas condições de uso e vai aumentar o ciclo de vida útil dela. Até aqui são esses primeiros conceitos que a gente está associando. Bom, vamos seguir, né, nessa questão de cuidar desse patrimônio. Professor, Oi. Acredito que o senhor parou de compartilhar a tela dos slides. Por quê? Não está aparecendo? Para mim, para Bruno, não. Eu não tinha certeza se era para estar tendo apresentação de slides, mas para mim também não está tendo. Que estranho. Tá, então vamos começar de novo. Mas vocês demoraram muito para falar. Tá. E agora está aparecendo? Agora está? Sim, está aparecendo. Para todos? Está aparecendo, sim, professor. Ok. Peço desculpas, mas como eu não vejo, eu poderia ver pelo celular, mas dá muita microfonia. Mas às vezes acontece esse aspecto. Na hora que eu mudei de tela lá, provavelmente parou a apresentação e eu não percebi. Mas vocês precisam ser rápidos para me avisar, porque eu não tenho o controle sobre isso, né? Eu não tenho como controlar isso por causa dessa questão de que quando você apresenta, você não consegue ver, a tela fica bloqueada. Mas tudo bem, vamos corrigir. Então, voltando aqui, eu comentei para vocês, nós estamos avaliando a questão de um patrimônio, de um bem ativo, e nós usamos um exemplo muito simples, até com relativamente de um custo de patrimônio muito baixo, né, para poder ilustrar esse conceito de manutenção e como ele é abrangente, né? A manutenção não é só o mantenedor que cuida. A manutenção, ela envolve a participação de todos, não só de quem tem essa responsabilidade de manter, como quem opera, né?
Então, nós usamos esse exemplo de uma faca que é usada por um pescador que trabalha no litoral. Uma faca normalmente é uma faca de ferro, de aço especial para isso, né? Para corte, mas normalmente o aço sofre essas agressividades do meio ambiente. Então, de cara, eu falei para vocês que, independente, nosso bem aqui é uma faca, mas se você pensar numa máquina, né? Quais as maneiras que ela é operada, e pode ser operada de maneira diferente, e cada vez que eu opero ela diferentemente de um outro operador, eu posso induzir erros e, como consequência, ter problemas de manutenção. Então, condições de uso diferentes vai me trazer necessidades de manutenção diferentes. Então, há esse cuidado hoje de que as empresas busquem a padronização das operações e condições de usos diferentes, mas para situações diferentes. Para uma mesma situação, operar da mesma forma. E também cuidar dessa questão da criticidade. Uma mesma faca, se for usado por um pescador ou se for usado por um caçador, são situações diferentes, onde que a faca para um pescador tem uma agressividade do meio ambiente maior do que a agressividade que o caçador tem lá no meio do mato. Os dois têm que cuidar igualmente, né? Condições de uso são diferentes, mas os cuidados tem que haver do mesmo jeito. Então, essa atuação da água salgada e essa maresia afetam o ciclo de vida útil dessa faca, e se ele quiser aumentar esse ciclo de vida útil, tem que tomar algumas ações, né? Lavar depois de usar, enxugar, não deixar úmido, lubrificar, fazer na verdade não seria uma lubrificação, seria mais uma preservação, o fio da faca. Então, esses cuidados nós chamamos especificamente para esse patrimônio de atividade de manutenção, para manter o ciclo de vida útil dessa faca, né? Bom, além dele lavar essa faca, além de enxugar, além de lubrificar, tem outras atividades que ele precisa fazer, mas não com tanta frequência. Lavar, enxugar e lubrificar, ele tem que fazer diariamente, várias vezes, enquanto ele usar durante o dia. Mas tem outras atividades que ele não precisa fazer todos os dias. Por exemplo, se eu usar essa faca constantemente, o gume ou o corte dela vai se desgastar com uma certa regularidade. Então, para que ela funcione bem, eu preciso de tempos em tempos afiar essa faca, né? Eu preciso, além da limpeza e desse cuidado da lubrificação, eu tenho que ter uma frequência diferente para afiar, manter o fio de corte dela funcionando, né? Então, aqui temos um outro conceito, que frequências e períodos diferenciados para atividades específicas de manutenção. Então, não são todas as ações que devem ser feitas sempre. Tem que se avaliar qual é a melhor frequência para ser executada aquela ação. E, além disso, eu tenho que pensar que, para mim, afiar essa faca, eu vou precisar de uma ferramenta auxiliar. Vou precisar de uma pedra para amolar. Então, além da faca, se eu quiser ter um bom ciclo de vida útil, eu preciso pensar em ferramentas auxiliares para aumentar o ciclo de vida útil desse bem. Então, é um outro conceito que a gente precisa também pensar quando falamos em manutenção. Além do tipo de operação,
além dos cuidados de operação, além da criticidade da máquina, além das ações de manutenções que nós vamos ter que fazer frequente e preservação, nós vamos ter que ter diferenciação nessas frequências de atividade. Tem atividades que precisam ser feitas em menos tempo do que as outras. E temos que pensar que, para fazer essa atividade, nós temos que ter ferramentas apropriadas, auxiliares, para poder colocar um desempenho melhor nesse patrimônio. Eu não diria melhor, para manter o mesmo desempenho desse patrimônio. Então, a maniabilidade, ou seja, a facilidade de manusear, contém aspectos aspectos de conforto e de segurança. Então, imagina, uma faca bem afiada, ela corta melhor, né? Então, se ela corta melhor, tem menos riscos para quem vai manusear uma faca. Se você tem uma faca que corta bem, não precisa você ficar mexendo com ela e se sujeitando a, de repente, alguns riscos, né? Então, quem já viu o corte de peixe sabe como é que é. Então, esse aspecto de segurança, ele vem associado se você estiver operando bem esse bem patrimonial, se você estiver cuidando bem desse serviço, desse patrimônio, esse aspecto de segurança vem associado, né? Ao contrário de que se você não tiver esse cuidado, você pode ter problemas de segurança, e aí pode se acidentar. Então, imagine que, depois de um certo tempo de usar essa faca, o parafuso do cabo, né? Talvez, não sei se quantos de vocês já viram como faz uma faca, mas é um composto, né, de um material, uma chapa de aço forjada, ou às vezes só laminada, depende, né? E uma vez que chega no determinado perfil, você precisa fazer furos, né, para poder fixar. Normalmente são parafusos, algumas facas são rebites, né, não são só parafusos. Mas imagine que isso pode acontecer, depois de um certo tempo, o cabo começa a se soltar, muito tempo de uso, e são materiais mais frágeis, realmente isso acontece. Então, e agora? Ele vai ficar segurando a faca sem o cabo, um risco de acidente? Não, não pode. Então, ele precisa se prevenir, né? Ele precisa pensar que ele precisa se preocupar, pelo menos, com esses aspectos, que materiais são necessários para a continuidade da operação do patrimônio que ele está usando. Então, será que se ele tiver uma faca, se as facas dele não são tão novas, são muito antigas, e tem constantemente essa questão aí de estar soltando o cabo, será que não era bom ter pinos e parafusos sobressalentes? A pessoa vai sair muito caro, é melhor comprar uma faca nova. Isso também é outra questão que ele vai ter que avaliar, né? Ou seja, no final de vida de ciclo de vida útil desse patrimônio, será que vale a pena ficar recuperando? Não é melhor comprar uma faca nova? Mas enquanto ele não chegar lá no final de vida útil desse patrimônio, para que haja uma continuidade das operações, ele precisa se preocupar em ter materiais sobressalentes importantes e materiais do próprio consumo dele, para que esse patrimônio não sofra descontinuidade de operação. Então, outros conceitos que envolvem a manutenção. Bom, o ciclo de vida útil de uma faca normalmente é algo em torno de 2 anos, considerando esse uso, né,
frequente de um profissional que trabalha com uma faca dessa diariamente e várias vezes por dia. Então, um ciclo de vida útil de 2 anos. Ora, se nós cuidarmos da operação, realizarmos ações de manutenção, nos preocuparmos com a afiação do corte e cuidados de peças necessárias para a fixação do cabo, nós podemos dizer aí que essa faca pode se estender até 10 anos, ou seja, 5 vezes o ciclo de vida útil de um patrimônio. Eu posso prolongar ele, posso estender ele, né? Então, talvez um pequeno investimento. Que pequeno investimento é esse, professor? Alguns panos reciclados ou mesmo um óleo usado fino para fazer a preservação, né? Não pode ser óleo com resíduos industriais, mas um óleo orgânico. O pescador pode proteger o investimento da faca e ter uma economia, né? Eu posso levar estender esse período 5 vezes mais do que ele normalmente duraria. Isso é uma economia muito grande. Se a gente tentar, não quero aqui dar aula de economia, mas procurei só pegar alguns valores mais simples. Então, digamos que na ausência da manutenção, na ausência dos cuidados, o ciclo de vida útil dele seria 2 anos. Mas se a gente cuidasse, vai para 10 anos. Então, o pescador ia economizar, ele ia precisar comprar mais 4 facas, porque ele usou uma há 2 anos, e há 10 anos, a cada 2 anos precisaria de mais 4, então, no final, ele teria que comprar 5 facas, né? No final. O valor de uma faca, R$100. 1 litro de óleo queimado, né? R$10 estimado. Um valor de um parafuso, R$5. Bem caro, o parafuso é bem mais barato. Vamos botar, botou aqui 2 parafusos, sei lá, 3, 4. Não é um custo muito alto. Então, o pescador gastaria, mais ou menos, se nós estivermos errado aqui na conta, alguma coisa parecida com R$125 em 2 anos. Agora, se ele não aplicasse esses conceitos de manutenção, vamos supor que ele não fizesse nada, ele é bem relaxado. E aí ele tinha que fazer, a cada 2 anos, comprar uma faca. A faca custa R$100, então ele teria que comprar 5 facas. 5 facas seria R$500. Então, em vez de ele gastar 125, ele vai gastar 500, exatamente porque ele não cuidou da manutenção. Nós estamos falando de uma faca que custa R$100. Dá para a gente imaginar uma máquina que custa 5 milhões. Quanto que, se eu não gastar de manutenção, quanto que eu vou ter que gastar para comprar uma máquina nova em que período? Então, o conceito de manutenção, ele é bem abrangente. A função, na verdade, nem conceito, né? A função da manutenção é algo muito maior. Não envolve só as atividades de manter, envolve também as atividades de saber operar, de saber conservar, de saber cuidar, para que o meu bem patrimonial me gere o desempenho que eu preciso e a economia que eu preciso, né? Então, comparando, né, aquela conta que a gente fez, em vez de gastar 125, R$130 com manutenção, sem manutenção eu gastaria 500, considerando se nós estamos certos, né, desse ciclo de vida útil de uma faca igual a 2 anos. Podemos estar errados nesse período, mas isso foi, pelo menos, o que a gente pesquisou a respeito, né? Então, há uma diferença muito grande de investimento nesse aspecto. Então,
os cuidados com esse patrimônio, que no caso aqui é uma faca, ele aumenta bastante o ciclo de vida útil e aumenta bastante a fiabilidade, que é a confiabilidade. Com isso, com essa manutenção, o pescador ele vai ter uma faca sempre em boas condições de uso, né? Pelo contrário, se ele não cuidar, ele vai ter situações precárias de uso, vai ter um trabalho sem qualidade, está sujeito a se acidentar, né? Além disso, vai ter um prejuízo financeiro, né? Pela falta, imagine se ele depende da faca, se em determinado momento a faca falha, então a atividade profissional dele vai ficar parada, porque ele tem que sair e comprar uma faca nova, então todos esses aspectos pesam na funcionalidade. Ficar um tempo sem pescar, vai ter que pedir uma faca emprestada, ou de repente não tem dinheiro, vai pedir emprestado, vai precisar comprar, cobrar juros, pagar juros. Então, pensa num sistema operacional, agora extrapolando para um outro ambiente, uma empresa, uma máquina parada, sem produzir, não tem como pedir uma máquina emprestada. Para comprar uma máquina vai depender de capital, investimento, juros. Então, tudo isso pesa numa indústria, tudo isso pesa numa casa, tudo isso pesa num carro, tudo isso pesa num celular, tudo isso pesa numa escova de dente, tudo isso pesa em qualquer patrimônio ativo, bem ativo que você tenha. Quando a faca chegar ao fim do seu ciclo de vida útil, o pescador estará preparado para isso, ou seja, porque ele, com um pequeno investimento, conseguiu manter esse bem patrimonial todos os dias. Ok? Então, assim, resumidamente, do que a gente viu, nós temos 4 grandes cuidados ou 4 grandes consequências. A manutenção desse bem patrimonial, ele tem a importância não só das ações a serem executadas, como que frequência elas serão executadas, bem como quais materiais e quais somente materiais de sobressalente e até mesmo de consumo são necessários para manter esse bem patrimonial funcionando. Esse bem patrimonial precisa ser bem operado, né? E não é para todas as máquinas que eu preciso ter manutenção, eu preciso perceber essa criticidade desse bem e desse ativo, e também a importância dessa operação influi bastante. A questão econômica é outro aspecto que pesa bastante em relação ao bem patrimonial, em relação ao quanto você vai fazer de manutenção. A gente não fez esse exercício, mas imagina, a faca custa R$ 100 e eu gasto R$ 50 de manutenção. Será que vale a pena ficar fazendo manutenção? Não é melhor comprar uma outra faca nova? Né? Então, esse custo, essa avaliação constante de não só perda de operação, mas como custo de manutenção, é um exercício constante a ser feito no bem patrimonial. E para que ele possa ser operado com toda segurança humana e patrimonial, nós temos que ter essas ações de manutenção e esses cuidados bem assegurados para manter esse bem patrimonial. Então, assim, pessoal, a gente fez uma comparação de um patrimônio bem simples,
mas que dá para a gente extrapolar essa mesma função para um bem patrimonial muito maior e de maior investimento, mas que os cuidados e as preocupações têm que ser as mesmas. Cuidado da operação, cuidado com a manutenção e somente a parte econômica, né? Tudo isso acaba influenciando aí na vida útil de um bem patrimonial. Alguma dúvida ficou desses slides que foram apresentados? Tranquilo, pessoal? Para mim, tranquilo também. O ruim da ANP é que a gente não olha as carinhas de vocês, né? Porque quando a gente faz essa pergunta na sala e olha as carinhas, a gente sabe se a resposta é sim ou não, né? As carinhas a gente sabe, percebe bem quando é sim e quando é não. Mas o que a gente vai fazer? Esse material está disponibilizado, a aula também será disponibilizada. Nós temos uma atividade que precisa ser feita simples, bem tranquila, apenas para ler o material, reler o material. Sim, Isabela, já falamos sobre isso. O teu caso e o caso do Zé Vitor também, que não está na chamada. Mas já falamos sobre isso, tá? Então, eu vou postar para vocês essas atividades, que a gente está chamando a primeira atividade, que terão peso, né? E vocês vão desenvolvê-la. Eu vou postar o PDF dessa atividade e vou postar também um formulário em branco onde você coloca sim, Helena, também já vi também, né? Onde vocês vão responder essa questão para ficar mais fácil, para não ter que ficar gerando papel, vocês vão andarem de volta preenchido. Então, vocês só preenchem, né, o questionário, o gabarito das respostas e me repassam. Eu gostaria de comentar, né? Essa atividade ela tem prazo para na próxima aula, tá, pessoal? Ou seja, até dia 20, vocês precisam me entregar esse material avaliado, tá? No dia 15, agora, na quinta-feira, nós teremos uma atividade assíncrona, ou seja, nós não vamos estar juntos. Eu vou postar no dia 15 uma atividade que é a visão estratégica da manutenção e a questão de conceitos de manutenção. Vocês terão lá uma videoaula, onde eu vou explicar os conteúdos, principalmente da visão estratégica. A questão dos conceitos não precisa de vídeo, é ler o material e entender o que os 17 conceitos envolvidos na norma, e também tem uma atividade para ser feita. Só que essa atividade, como ela é assíncrona, ela tem um prazo um pouco maior. Quando postar, eu colocarei esse prazo para vocês. Então, recapitulando, temos uma atividade que é uma leitura desse material que a gente passou e uma compreensão do que foi passado. E na próxima quinta, nós temos o nosso segundo tema, que vai ser postado, justamente os slides e também a videoaula explicando principalmente a questão da visão estratégica de manutenção, tá? E também, por consequência, uma outra atividade para assimilação de conceitos. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Acho que ficou claro, professor. Obrigado. Oi, quem fala? Eu só disse que não ficou com dúvida. Para mim, pelo menos, ficou claro. Tá bom. Ok. Eu só dar uma olhadinha quem está presente. A Bruna está aí. A Amanda está aí. A Ana Júlia. A Ana Lúcia da Conceição trabalha.
Ana Paula Donida está aí, não? Não, Ana Paula não está aí. Ela não trabalha, mas não veio. A André Felipe está aí, a Bruna está aí, a Camila está aí, a Daimar trabalha? Não, a Daimar não veio. O Daniel está aí, o Eduardo Nízer está aí, o Gabriel Alexandre está aí, o Gabriel Alan está aí, a Helena é um caso que a gente precisa ver. Talvez a Helena fique na sala, tá, Helena, para a gente conversar. A Isabela é o caso do Propsti, né, Isabela? Se eu não estou enganada. José Vitor está aí. Também não está na chamada, precisa ver, José Vitor. A Ana Maria já vi. Ana Maria, já tinha anotado você também. É o mesmo caso da Isabela, eu acho. Quem mais não está? O Henrique não está aí, o Lucas Matheus está aí, a Maria Isabel está aí, o Matheus está aí, depois do Matheus Romero, depois o Samuel, o Theo e o Vinícius e o William Arins também. William Arins também. Tá, pessoal, assim, o que a gente tinha planejado para hoje, não necessariamente a gente vai ocupar todo o tempo, né? Talvez não seja até produtivo isso, mas nesse primeiro momento, o que a gente tinha planejado para essa aula é passar esse conceito de que vem a função da manutenção, explicar as nossas atividades, né? As nossas atividades, como elas serão desenvolvidas. Essas apresentações de hoje serão postadas logo em seguida. Daqui a pouco eu vou colocá-las para vocês, a cópia das telas. Embora a gente sabe que eu costumo chamar tudo que a gente coloca lá de Namíbia, né? A Namíbia é um país da África, a África no lado oeste, né? Mas oeste, sudoeste, né? Que é um lugar que é muito bom para ir, safari, mas, por outro lado, tem muita possibilidade de você pegar doenças, é uma situação de risco ali, inclusive. Então, a Namíbia é um local em que todo mundo sabe onde é que é, ou se não sabe, é fácil descobrir onde é, mas ninguém quer ir lá. Então, normalmente, as atividades o material que a gente coloca, posta, é igual eu chamo de Namíbia, porque todo mundo sabe onde está, mas ninguém vai lá e lê. Eu espero que essa turma possa me desmentir esse meu entendimento que eu tenho sobre a Namíbia, dos materiais que são postados, né? Eu gostaria, então, que ficasse na sala José Vitor, Ana Maria, Helena, Isabela e Williams. E os demais, eles já poderiam estar dispensados da atividade de hoje, ok? Se não houver alguma dúvida também, né? Eu só vou parar a gravação aqui para